Olá, pessoal. Meu nome é Ana Beatriz. Eu sou professora estagiária, aluna da Universidade Anhembi Morumbi e estou no meu 7º semestre cumprindo o projeto de extensão de estágio supervisionado. Neste vídeo, vamos falar um pouco, com a modalidade no caso, podcast. Vamos fazer um podcast nesse vídeo para que possa, fazer com que nós possamos refletir um pouco mais sobre o impacto do racismo no Brasil. Quais são as consequências do racismo no Brasil, no nosso país? Lembrando que eu irei, apresentar um texto com fonte, que eu irei, no caso, passar o site da onde foi publicada essa reportagem. Depois de eu apresentar o texto para vocês, eu vou já em seguida, no caso, questionar para que nós todos possamos refletir. Combinado? Então, vamos lá. Esse texto, ele faz parte de uma reportagem, de uma publicação do site trabalhoinfantil.org.br. O título: Quais são as consequências do racismo no Brasil? Então, vamos começar com o nosso podcast. Foi publicado por Bruna Ribeiro na data do dia 21 de novembro de 2017. O Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, proporciona uma profunda reflexão a respeito das diferentes violações que meninas e meninos negros sofrem. Falar sobre trabalho infantil no Brasil sem falar em racismo é impossível, pois na maioria das vezes o trabalho infantil tem cor e classe social. Mas onde tudo isso começa? Qual é o desafio de ser um jovem negro no Brasil? O acesso à escola de qualidade? A dificuldade de acesso ao trabalho digno? A desigualdade social? Boa parte dessa história começa com a violência sofrida pela juventude negra. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no país. A campanha #Vidas Negras, recém-lançada na época de 2017, que foi publicada essa reportagem, pela Organização das Nações Unidas, ONU, joga luz sobre o debate. De acordo com o Atlas de Violência 2017, o assassinato de mulheres negras aumentou em 22% em relação às mulheres brancas. O mesmo documento revela que a população negra corresponde à maioria de 78,9% dos 10% dos indivíduos com mais chances de serem vítimas de homicídios. Atualmente, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Quase 2 milhões de crianças negras estão em situação de trabalho precoce no país. Confira os detalhes no mapa interativo do trabalho infantil no Brasil. Então, nós temos aqui um mapa interativo que está na reportagem da fonte citada no início do nosso podcast, que diz que Trabalho Infantil e Racismo, da autora de dissertação de mestrado, Trabalho Infantil nas Ruas, Pobreza e Discriminação, Crianças Invisíveis nos Faróis da cidade de São Paulo. Elisiane Santos, procuradora do Trabalho do Ministério Público de São Paulo, apresentou o dado alarmante: 70% das crianças que trabalham nas ruas são negras. Então, pessoal, pelo podcast, no início, eu apresentei uma breve introdução sobre o impacto que o racismo faz com que as vidas negras possam ter esse impacto que não é... que, no caso, fica muito em evidência a discriminação, a pobreza, a desigualdade social, a falta de oportunidade. E se vocês forem, refletir, que eu convido vocês a refletir sobre o assunto, é importante salientarmos que tudo isso que ocorre hoje tem um motivo que está bem no passado.
na escravidão, na escravização do Brasil, quando teve a dinâmica, né, de escravização dos negros. No caso, no início eram os índios. Então, por essa situação, nessa dívida histórica, ocasionou nos tempos atuais, até nos dias de hoje, o racismo, ele é devido, né, a toda essa situação apresentada. E eu acho interessante aqui no podcast nós podermos, né, refletir sobre isso. Qual foi o motivo pelo qual todo esse impacto negativo teve com a população? Então, as faltas de oportunidade, a discriminação, tudo isso tem um porquê. E esse porquê é devido à dívida histórica com os negros. E dificilmente, infelizmente, pessoal, dificilmente nós conseguiremos recuperar com facilidade, com agilidade, porque a dívida histórica foi tão grande que é preciso muito trabalho e muita conscientização, muito diálogo para que todos nós possamos entender melhor como poder, né, mudar esse mecanismo do racismo. Então, pessoal, nosso podcast terminou por aqui. Eu agradeço muito pela nossa interação aqui no podcast. Eu sou a aluna estagiária, a professora Ana Beatriz, e ficamos aqui com o podcast